Olá, Isadora, tudo bem com você? Olá, Rose, tudo bem? E você? Tudo bem também, Isadora. Curtindo um friozinho aqui hoje, 5 graus de manhã cedo, com uma pipoquinha, muito bom. Isadora, seja muito bem-vinda. E seja muito bem-vindo você também ao podcast Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis, porque aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você ter orquídeas que florescem regularmente todos os anos, de uma forma 100% natural. Isadora, e o tema do encontro de hoje é: posso cultivar orquídeas de outras regiões? Olha, então vamos lá, né, Rose? Vamos às perguntas. Primeiramente, o que a gente vai falar aqui hoje? O que a gente não vai falar aqui hoje? Hoje nós vamos falar sobre as dúvidas que muitas pessoas têm, mesmo antes de começar a cultivar orquídeas, pensando se ela pode trazer orquídeas de outras regiões que não a sua, ali onde ela mora, para cultivar aonde ela mora. E também nós não vamos falar aqui hoje de outros problemas relacionados ao cultivo das orquídeas. Por exemplo, a adubação, como transportar uma orquídea de uma região para outra. Sim. Isso são assuntos para outros podcasts. Então vamos para a pergunta principal. Eu posso cultivar orquídea de um clima quente em um clima frio? Pode, Isadora, mas para esse tipo de cultivo de uma orquídea que veio de origem de uma região diferente da onde a gente vive, onde a gente construiu ali o nosso orquidário ou pretende construir, a gente precisa fazer algumas adaptações. Mas é possível, sim. É possível. Então. Tanto do quente pro frio, como frio pro quente. Sim, E outra coisa, tanto é possível que nós temos aqui no Brasil orquídeas do mundo todo praticamente. Olha aqui, para você ter uma ideia, as Phalaenopsis, elas não são orquídeas originárias brasileiras, elas vieram de regiões lá da Ásia, Sudeste Asiático, Tailândia. Embora o clima de lá seja bem parecido com o nosso clima aqui no Brasil, né? Regiões tropicais. Sim. Mas mesmo assim, a gente tem aqui no Brasil orquídeas que vieram do Peru, lá da Cordilheira dos Andes, com regiões de 2.000 metros acima do nível do mar, ou às vezes até mais. E elas se adaptam, a gente consegue, através de algumas estratégias, fazer com que elas se adaptem, que elas vegetem, que elas cresçam, que elas formem touceiras e floresçam aqui no nosso clima. É possível. E quais que são as principais considerações, assim, pra gente... eu quero cultivar uma orquídea nativa de tal região aqui. Quais são as coisas que eu tenho que estar atenta, as considerações que eu tenho que ter? Em primeiro lugar, é preciso você entender qual orquídea você tem. Qual orquídea que você trouxe pro seu cultivo doméstico. Ela veio de onde? Ela é de qual gênero e de qual espécie? A partir dessas informações básicas, saber o nome da sua orquídea, a gente já consegue pensar, ela veio de uma região fria? Essa região é diferente da minha? Ou ela veio de uma região parecida com a minha? O clima lá é seco, é úmido? Ela gosta de mais sol? Ela gosta de menos sol? Então, você conhecendo ali a sua orquídea, o nome dela, a partir daí você já consegue ir determinando o que você tem que favorecer ali no seu espaço, no seu orquidário, para ela. Você vai favorecer mais umidade ambiente, conforme ela já estava acostumada, ou você vai deixar um clima um pouco mais seco, conforme talvez também ela já estivesse acostumada. Então tudo vai depender da planta que você trouxe. Então eu tenho que replicar o ambiente que ela vivia. Eu não posso deixar ela que ela vai se adaptando. Ela não tem essa... Ela vai se adaptar? Ela vai se adaptar, mas se você der aquela ajuda necessária para favorecer o clima mais parecido possível ao qual ela já estava acostumada, ela vai sofrer menos estresse. Ou seja, ela já saiu da sua região nativa e veio para outra região. Ela já passou por um estresse. Ela viajou praticamente. Sim. Então você vai dar o máximo possível do bem-estar para ela. Porque assim, você não vai atrasar, não vai impedir o seu desenvolvimento, o surgimento de novos brotos, o crescimento dos pseudobulbos e as seguintes florações. Entendi. Então,
a gente pode ver, assim, quais são os desafios mais comuns quando a gente decide, né, cultivar uma orquídea de outra região? O desafio mais comum realmente é você trazer, vamos supor um exemplo, você trouxe uma orquídea que veio lá do Cerrado Nordestino, Sim. lá de Pernambuco, seja onde for, né, de uma região quente, ensolarada, e trouxe aqui para o sul do Brasil Sim. e quer cultivar num ambiente sombreado, fresco, muito úmido. Essa orquídea, quando ela chega e recebe essa mudança, assim, ela vai sentir um choque. Ela vai entrar em estresse. E pode ocorrer de ela entrar em dormência também, uma dormência assim forçada realmente por esse choque, por essa aclimatação que não foi gradativa para ela. E aí ela pode demorar a se desenvolver e ela às vezes pode até ter consequências um pouco piores. Então a gente precisa fazer uma adaptação gradativa para essa orquídea. E isso pode levar à morte da orquídea? Pode, se não tomar as devidas providências, de tão assim um clima diferente do outro, né? E ela não consegue se adaptar. E apesar que as orquídeas são plantas muito resistentes e muito fáceis de adaptar, mas existem alguns extremos em que é preciso tomar cuidado realmente para não pôr a planta em estresse. E como que a umidade e a temperatura, né, afetam o cultivo de orquídeas de outras regiões? Então, por exemplo, eu peguei essa do Cerrado, né, e trouxe para cá. A umidade é maior, né, aqui a temperatura também é um pouco mais frio, né, vamos dizer assim. Como que afeta o cultivo? Que eu tenho que mudar o que no cultivo, além de replicar o espaço? Vamos supor, uma orquídea que veio lá dos morros, do Cerrado, orquídeas que viviam no sol pleno, sobre rochas, que são aquelas chamadas orquídeas rupestres. As orquídeas rupestres, normalmente elas são de porte pequeno, elas são compactas, porque na natureza é um ambiente agressivo realmente para elas, aquele sol quente, pouca umidade, pouca matéria orgânica também, tanto é que elas não crescem assim exuberantemente igual as catleias nossas aqui do sul. Elas, então, nós estamos aqui no Paraná e elas vieram lá do Cerrado realmente, nordestino, vieram para cá. Se você deixar ela aqui, no nosso clima, com bastante água, um vaso com um substrato que retém bastante umidade, um local fresco dentro do orquidário, bem sombreado, essa orquídea ela vai entrar em choque. Elas vão entrar em choque e aí elas podem não se desenvolver. Você vai ter que propiciar para ela um local mais seco, mais quente, mais ensolarado praticamente. Se lá elas viviam ao sol pleno, sobre as rochas, você vai dar um ambiente semelhante para ela. Você consegue até mesmo cultivá-la fora do orquidário. Você pode simular uma rocha, colocando pedras dentro do vaso, tudo para chegar o mais próximo possível do habitat delas, para elas não sofrerem. Existem as lélias xantinas, que são plantinhas bem compactas mesmo. Você precisa dar um ambiente ideal para elas, senão elas não, dificilmente elas vão. Olha. E aí muitas pessoas cometem o erro, colocam num local que não é o ideal para elas. E aí depois não sabe por que a planta não se desenvolve, minha planta não cresce, não solta broto, entra ano e sai ano, e ela não sai daquilo, e não floresce mais. É a falta da adaptação ali no ambiente realmente. E Rose, pensando nessa questão que a gente está em diferentes regiões, tem algum substrato que a gente pode usar que vai ser melhor? Né? Esse substrato vai ser melhor para essa orquídea que é de tal região. Tem essa diferença? Tem sim. Se a sua planta ela veio de uma região úmida e ela precisa dessa umidade dentro do substrato e também no ambiente ali, ai que susto, é possível você adquirir um substrato também que retenha mais umidade, porque isso vai favorecer o desenvolvimento daquela orquídea que você escolheu, que veio de uma outra região diferente da sua.
E da mesma forma, se a orquídea ela veio de uma região mais seca, mais quente, você também consegue dar um substrato, que existem no mercado diversas possibilidades, e até mesmo você consegue confeccionar em casa o seu próprio substrato a partir de matérias-primas naturais, né? Resíduos de madeiras e outros tantos, que a gente já citou em outro podcast. Logo a gente volta a falar disso novamente. Então é possível você dar para sua orquídea o substrato ideal conforme ela vai gostar e ela vai se desenvolver bem. Ou que vai reter menos umidade, ou que vai deixar aquela umidade ali nas raízes dela por mais tempo, entendeu? Ou que o ar, o vento bate ali, que esteja bem arejado, bem drenado, seca mais rapidamente ou menos rapidamente. Então você vai balancear ali o substrato para sua orquídea conforme as exigências dela naturais. Rose, como que o regime de rega varia para as orquídeas de outras regiões, diferentes regiões? Isadora, esse regime de rega só vai variar se a orquídea veio de um ambiente diferenciado, muito diferenciado do seu. Por exemplo, se for um ambiente muito seco, você vai dosar. Se o seu ambiente for muito úmido, você vai diminuir aquela umidade ambiente ali dentro do orquidário para essa sua orquídea. E vice-versa. Se ela veio de uma região muito úmida e o seu ambiente aqui meio seco, você vai adaptar de acordo com as necessidades daquela espécie que você trouxe. Então a gente sempre tem que partir desse princípio de pensar qual é o nome da orquídea, quais as características principais, do que ela mais gosta, conforme a região nativa dela. Entendi. E quais são as práticas recomendadas para a aclimatização de orquídeas de outras regiões no meu ambiente? Como que funciona essa parte? A gente vai tirar assim um parâmetro geral, principalmente sabendo se você está com uma espécie na sua mão ou se você está com uma planta híbrida. Normalmente as plantas híbridas trazem cargas genéticas de diversas outras, né? Por exemplo, os híbridos do gênero Cattleya vêm de regiões diferenciadas. Mas normalmente a maioria deles também vem de regiões que as florações são meio próximas. Agora você imagina, quando um hibridizador vai polinizar ali uma Cattleya com outra Cattleya, as flores têm que estar vivas, né? A não ser que ele acondicione o pólen, que congele e tal, para fecundar uma flor que deu flor em outra época e assim vai. Mas quando você traz essas híbridas ou essas espécies para o seu convívio ali, você vai adaptá-la conforme cada espécie. Se for uma planta híbrida, você vai verificar qual que é o gênero dela. Se pertence ao gênero Cattleya, se pertence ao gênero Phalaenopsis, que são todas plantas híbridas. Então a gente vai adaptar conforme a necessidade de cada um. Mais água, menos água. Mais iluminação, menos iluminação. Entendi. E Rose, uma pergunta que me veio aqui. Essas orquídeas de outras regiões, vamos supor que ela tá num ambiente lá, ela é na rocha, igual você falou, né? Tá no sol. Se eu plantar ela na árvore, vai dar algum problema para ela? Ou eu tenho que manter como ela estava antes? De preferência manter, principalmente essas orquídeas rupestres, que elas são bem adaptadas a um clima bem hostil mesmo. Se ela chega aqui, você vai dar todo aquele banquete para ela, ela vai sentir também, ela não está acostumada. Principalmente com o sol, a gente tem que dar mais sol para elas, né? Uma região bem mais iluminada realmente. E quando eu pego uma de outra região e tô acostumada a cultivar em vasos, tem um vaso que é melhor em plástico, de barro? Como que funciona essa questão? A questão do vaso também é uma questão de você entender as necessidades da orquídea, porque os vasos de plásticos, eles normalmente retêm mais umidade por uns dias a mais, em comparação com um vaso de cerâmica, com um cachepô vazado de madeira, que areja mais, que seca mais rápido o substrato. Então ali, no momento que você está lidando com aquela sua orquídea nova, recém-chegada, você vai entender a situação dela, o que ela precisa,
e vai favorecer para ela. Aí você vai escolher um vaso conforme o que ela precisa. Mais umidade, menos umidade. E aí no mercado a gente tem diversos modelos para a gente escolher. Basta a gente entender a planta. Então frisando sempre, né? Entendendo como era o ambiente, como é a planta, né? Pra gente replicar, né? Mas aí você pode me falar assim, Rose, mas hoje todas as orquídeas são urbanas, todas as orquídeas nasceram no laboratório, vieram para casa saídas do laboratório. Mas isso não impede a gente de entender a origem delas. O que a planta gosta está no DNA dela, né? Mesma coisa, depois que nós morrermos, daqui 20 gerações, algum traço do nosso DNA vai passar para os nossos descendentes. Alguma coisa assim parecida eles vão ter lá na frente de nós. Com as plantas é a mesma coisa, elas têm a sua carga genética que vai passando. Elas gostam de região mais quente, mais seca, mais úmida, então a gente precisa entender isso realmente. E quanto à adubação, né? Porque a gente falou da irrigação, né? Da iluminação e a adubação. Como que fica? Eu posso usar a mesma adubação para uma orquídea que eu já tenho, para essa nova? Pode, a não ser em condições assim extremas de uma orquídea bem de outra região, igual que nós citamos já, né, aqui há pouco tempo, sobre as orquídeas que vieram do Cerrado. Que lá no Cerrado a condição da natureza é hostil, elas vão se alimentando de resíduos que vão se decompondo e caindo ali sobre as rochas, até mesmo de poeira acumulada. São plantas menores, subdesenvolvidas, claro, mas do jeito delas, né? São plantas maravilhosas. Mas se elas chegam aqui no nosso orquidário e você vai abarrotar o vaso ali de adubo, ela não vai absorver tudo aquilo. Não adianta, não tem necessidade. Às vezes você vai até prejudicar o sistema radicular dela, que estava acostumado a se embrenhar nas fendas das rochas e em busca de umidade que fica lá debaixo daqueles camadas de musgos, assim, bem pouquinho realmente, e ela se alimentava um pouquinho, bebia um pouquinho a água. Então a gente não pode chegar aqui e dar todo uma fartura para elas, né? Elas vão sentir. Agora com outras orquídeas que já vieram de outras regiões, que tem um padrão de cultivo assim, mais parecido com o que você já tem ali no seu orquidário, aí não tem problema, você só replica aquilo que você já faz ali no seu cultivo, que aí elas se adaptam mais facilmente. E Rose, como que, assim, a iluminação artificial, por exemplo, que a gente trouxe em outro podcast, ela pode ajudar no cultivo de orquídeas de outras regiões? Ela pode ajudar ou às vezes pode atrapalhar? Sim, as iluminações artificiais ajudam, sim. Você vai repor uma quantidade de iluminação ali no seu orquidário não está sendo suficiente para uma orquídea que vive em regiões muito claras, em regiões assim de bastante sol. Então você vai simular o mesmo ambiente natural para ela. Se ali no seu apartamento ou na sua casa você tem um espacinho ali dentro de casa que é um pouquinho escuro, mas você quer cultivar uma orquídea de origem de regiões mais claras, que precisam de alta iluminação, você vai fazer uso desses dispositivos. Geralmente as lâmpadas de LED suprem bem essa necessidade da orquídea. E assim você vai ter um cultivo ali com uma iluminação equilibrada para a sua orquídea. E você vai ter belíssimas flores todos os anos. Olha. E isso também você consegue fazer ali um cultivo natural, de forma natural, saudável. E as suas orquídeas vão amar. E até que você falou dessa questão, que você falou do saudável, vamos supor assim que ela pegou uma doença, ela já até uma pergunta, essa orquídea de outras regiões são mais propícias a pegar um fungo aqui? Isso muda um pouco? Depende do estresse que essa planta passou em toda essa transferência de local, essa mudança, essas viagens. Mas, Isadora, existem orquídeas que viajam oceanos atlânticos
transpõem mares e viajam e vêm de outros países para cá e levam uma vida saudável, normal. Tudo vai depender dos cuidados em todo esse trajeto aí de viagem, né? Esses trajetos que envolvem toda essa logística para transportar essas plantas, seja de avião, seja de navio, seja de carro, seja de carroça. Enfim, o importante é saber se essa orquídea ela foi bem tratada, se ela não teve assim períodos de exposição a outras plantas contaminadas. Aqui dentro do Brasil a gente sabe que existem leis, né, para transportar plantas de um estado para outro, exatamente para isso, para evitar possíveis disseminações de doenças entre plantas. Então, quanto mais cuidado se tomar, melhor. Agora, no caso, você trouxe a sua orquídea para casa e de repente você não deu os cuidados necessários que ela precisa, porque uma orquídea ela é uma planta suscetível a pegar um fungo, pegar uma bactéria, alguma coisa assim. Se ela não estiver devidamente hidratada, alimentada, uma planta forte realmente. Então ela fica suscetível. E plantas que passam por estresse também, elas ficam mais suscetíveis a pegarem algum probleminha assim. Aí no caso você vai entrar com algumas medidas para prevenção, para cuidados. Se elas começarem a apresentar algumas manchinhas, você já cuida já rápido para não aumentar. E no caso, se você já tem um ritmo lá de cultivo, você costuma aplicar, aí a escolha vai ser de cada um, né? Ou pender para o lado dos produtos químicos, que ajudam a prevenir e tratar alguns problemas de saúde das orquídeas, ou então, como a gente aconselha aqui sempre, né? O cultivo de forma 100% natural, que também vai prevenir e também vai ajudar a nutrir as orquídeas. Aí você vai aplicar ali para suas orquídeas os seus costumes, para mantê-las sempre saudável, sempre ilesa, né? Sempre livres desses patógenos. E aí, passado ali um período de adaptação, sua planta vai ter vida nova. Você vai dar o que ela precisa, a iluminação adequada, conforme a espécie, a irrigação e a adubação. Você vai dar todos os macronutrientes e também os micronutrientes que elas precisam. E aí, é vida que segue e floração que vem em abundância todos os anos, né, Isadora? E Rose, já que falando de floração, isso seria um sinal, teve a floração. É um sinal que minha orquídea se adaptou bem ao novo ambiente? Sim. Tem mais alguma coisa que a gente pode olhar? Olha, tá indo bem, né? A adaptação tá dando certo. Ou então eu olho e alguma coisa eu vejo que não tá legal, então pode ser da adaptação. Pode sim. Se você observar constantemente a sua orquídea, ter uma agenda lá com uma rotina, né, de observação, ou semanal, ou quinzenal, ou mensal que seja, você vai observar o desenvolvimento das folhas e dos pseudobulbos e principalmente brotações novas. A sua orquídea brotando, ela é sinal de que ela está saudável, de que ela está viva, de que ela está forte. Aí, a prova cabal de que ela está bem é o quê? A floração. Todos os anos, regularmente, ano após ano, a sua orquídea tem que florescer. Ela foi projetada pela natureza para florescer todos os anos. Quando você começa a observar, passou um ano, a sua orquídea não floresceu, e ela não soltou brotinhos, não aumentou nada, existem algumas espécies que se desenvolvem mais rápido, existem outras que se desenvolvem mais lentamente. Aí cabe a você entender de que espécie se trata, para você já não começar a ficar aflita. A orquídea do fulano soltou 5 brotos, e a minha orquídea soltou um brotinho. Então você precisa entender a sua orquídea, qual é o ritmo do metabolismo dela. Aí, a partir disso, você vai ficar tranquila. Eu estou dando tudo que a minha orquídea precisa e ela está florescendo. Então, se está florescendo, em time que se ganha, em time que se ganha não se mexe. É verdade. E Rose, para a gente finalizar, quais são os erros mais comuns ao tentar cultivar orquídea de outra espécie? Outra espécie não, perdão, de outra região. O erro mais comum é você não adaptar ela realmente para o seu clima, favorecendo aquelas condições ideais nativas para ela. Então você
domina ali a iluminação. Se é uma orquídea que gosta de local mais sombreado, dê um cantinho mais sombreado para ela. Se for dentro de casa, use cortinas assim difusoras que vedem um pouco a luz solar. Se for dentro do orquidário, existem telas de sombreamento de várias gramaturas que você pode dar ou mais luz ou menos luz. Então isso você vai adaptando também conforme a espécie que você trouxe para cultivar e te chamar de sua filha. Então acho que a principal coisa de hoje desse podcast é a gente saber replicar, entender da orquídea que a gente quer de outra região para cultivar na nossa, né? Assim como quem quer cultivar uma orquídea daqui, lá no Nordeste, né? No Norte, e assim vai. Por exemplo, as híbridas não são difíceis assim de você entendê-las. Já vem, para você dominar o cultivo delas. Você vai saber o nome delas. Se você quiser pesquisar também, você consegue descobrir quem são os pais, os avós, e aí você já sabe qual é a origem deles. Então você já vai dar um clima assim bem propício para elas. Hoje eu acho que fica legal pra quem tem esse medo, né? Assim, de outra região não dá, tem que cultivar só daqui. Não, tanto dá que vem orquídeas do mundo todo. Aqui no Brasil tem orquídeas de todos os lugares, e elas se adaptam. E a gente vai adaptando também cada orquidário para receber essas visitantes que ficam para sempre. É verdade, ficam lindas. Olha lá aquela rincochilis que eu deixei pendurada ali, que não dá para ver daqui, ó. Veio de longe, tá aqui, maravilhosa e bela. Linda. A gente mostrou, acho que nos Reels, né? Tem algumas coisas. De vez em quando a gente vai mostrando umas espécies diferentes aqui, para ir despertando nos nossos ouvintes o gosto pelo cultivo de orquídeas e variações, né, de orquídeas. Uma mais bela que a outra. Cada época do ano, uma orquídea diferente. Sim, e florescendo todo ano, né? Florescendo todos os anos, o que é o mais importante, de forma saudável e natural. Isso que a gente ensina aqui no nosso canal, a gente ensina lá no nosso curso também. Lá no Instagram também tem muita coisa legal. Tem vídeos também, né, Rose? Você mostrando diferentes espécies ou híbridas para o pessoal conhecer, né? A gente contou a história do Bruno. Sim. Ó, quem tá vendo, vai lá procurar que tem. É verdade, muito legal, né? Muito legal. Uma orquídea vermelha, brilhosa. Linda. Assim, fluorescente, muito linda mesmo, realmente, vale a pena. Porque assim, vai despertando no coração de cada pessoa um gosto por uma orquídea branca, enorme, assim. Outras roxas, outras mescladas. E uma infinidade de orquídeas que uma pessoa só não consegue ter no seu orquidário, de tantas possibilidades pra gente escolher. Sim. E vale a pena, né, Isadora? E assim a gente encerra o nosso podcast de hoje falando sobre orquídeas de outras regiões. Isso, e se a gente pode adaptá-las no nosso clima ou não, e é possível. E é possível você ter orquídeas belíssimas de cada região do mundo aqui. Isso mesmo. Basta a gente dar tudo o que elas precisam. E assim, Isadora, a gente convida o nosso ouvinte a assistir os nossos podcasts, que nós vamos só dar uma pequena alterada nos calendários. Os podcasts vão ao ar toda terça e toda sexta. Agora, às 20 horas. E nas quintas vamos estar sempre com lives ao vivo. Lá no Instagram. A gente te convida a participar ao vivo e trazer as suas dúvidas e anotar no chat. Para, na medida do possível, a gente orientar você ali, direto ao ponto. Isso mesmo. Assim você vai facilitando o seu cultivo de orquídeas, vai aprendendo a solucionar alguns possíveis problemas que às vezes ocorrem no dia a dia e que a gente não quer que isso ocorra, a gente quer resolver o mais rápido possível. Porque quanto mais tempo passa, mais difícil fica para resolver. E as nossas plantas não merecem, elas merecem ficar sempre lindas, saudáveis e belas de uma forma 100% natural. E se você se interessou por esse tema, cultivo de orquídeas de forma 100% natural, siga o nosso perfil lá no Instagram. E siga novidades, né? Isso, vem vindo novidades por aí. E siga o nosso canal lá no YouTube também. Isso mesmo. Compartilhe com os amigos. E já chega, né, de pedir, né, Isadora? A última coisa, quem tiver dúvida,
Só colocar aqui, né? Só colocar aqui embaixo do vídeo, anote aí que a gente volta com a solução. Isso mesmo. Gente, muito obrigada pela sua participação aqui. Até o próximo. Tchau, gente. Tchau. Beijos.